Olha, sobre a legislação, na realidade nós tivemos três leis que foram votadas e valerão agora para 2022, por conta do período da anualidade. Então, o prazo que tinha para aprovar leis que valessem para as próximas eleições era o dia 1º de outubro, né? 1º de outubro, que as eleições acontecerão em 2 de outubro de 2022. Então, o princípio da anualidade era primeiro. Primeiro foi uma emenda constitucional aprovada e 2 leis, não tenho exatamente o número aqui, mas 2 leis. Essa que promovia uma mudança mais substancial no que diz respeito ao incentivo à participação das mulheres da política, nós não conseguimos aprovar. Então, elas estão dentro de um projeto que tramita no Senado, mas não avançou, foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, não avançou. E o projeto do código, o novo Código Eleitoral, que não foi votado ainda. Porque a nossa luta qual é? Hoje nós temos uma legislação desde 1985, e em 85 eu era vereadora de Manaus, a gente participou da 4ª Conferência Mundial das Mulheres na ONU, na China, da ONU na China. Eu e a vereadora Rosaline Pinheiro, a ex-vereadora Rosaline. E saímos de lá daquela conferência com a orientação das Nações Unidas que todos os países deveriam aprovar políticas afirmativas, ou seja, a lei de cotas, né? E a gente aprovou, então, ali de 1985 a primeira legislação, que começou com 20% e chegou em 30%. Mas eram reservas de vagas nas chapas de candidaturas. Com o passar do tempo, nós conseguimos tornar obrigatório o preenchimento e nas últimas eleições, antes das eleições de 2018, a gente conseguiu com que a mesma proporção, que é mínimo de 30% de participação de mulheres na chapa, fossem destinados recursos para a campanha eleitoral e o tempo de propaganda eleitoral nos meios de comunicação. Então foi um passo muito grande. Isso a gente manteve. O que a gente queria era manter isso e avançar para uma nova forma de cota, que seria uma reserva de cadeiras. Reserva de cadeiras, ou seja, você tem no mínimo, um exemplo, 20% das cadeiras de uma Câmara de Vereadores, que essas só podem ser preenchidas por mulheres. Não é o melhor sistema, tem outros sistemas no mundo, política eleitorais mais avançados, mais modernos, que garante metade de homens, metade de mulheres, como no Chile. O Chile, mas depois de uma convulsão social praticamente, elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte paritária, metade de homens, metade de mulheres. Aliás, as mulheres tiveram que abrir mão de 11 cadeiras para dar para os homens, porque elas foram mais votadas. Então, esse é o nosso objetivo maior, chegar no parlamento paritário, né? Paritário, porque só assim nós estaremos construindo a democracia de fato. Então, nós não conseguimos aprovar agora. O que a gente conseguiu aprovar e já vai valer para 2022 é que o voto em mulheres e negros vale em dobro para a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral. É um passo importante que a gente deu, né? Mas perseguimos ainda ampliar muito mais o percentual de garantir reserva de cadeiras mesmo, né? Porque tudo para a mulher é tão difícil. E é difícil, não no discurso, é difícil na prática, porque esse mundo que eu falava, o mundo capitalista, ele é um mundo que se ampara na exploração do trabalho das pessoas, mas se ampara também na discriminação da própria mulher, na discriminação e na opressão de gênero e de raça, né? Então, nesse mundo, há uma imposição de uma divisão sexual do trabalho. As mulheres são reservados os postos de cuidados e aos homens os espaços do poder, né? Pode ver. Não é à toa que aí dizem, e foi uma briga muito grande, não é? Por que só a mulher pode cuidar? Né? Tem que cuidar da casa, tem que ser uma tarefa de mulher, mas de homem também. Cuidar das crianças, uma tarefa de mulher, mas de homem também, não é? Porque essa visão que se tem sobre a mulher ainda, que é o que predomina, que é o machismo, traz muito sofrimento no dia a dia, né? Por que a gente aprovou uma lei com a tipificação do feminicídio? Porque mulher, ela sofre violência, ela é morta porque é mulher. Porque o homem acha que detém aquela propriedade, a ver aquilo como uma propriedade dele. E não admite, se ela quiser se libertar, se ela quiser viver a vida dela, não admite, porque na cabeça dele
Ela é uma propriedade dele. Ela deve obediência a ele, né? Então, nós não vamos parar nunca, né? O Brasil é um dos países mais atrasados, em relação ao percentual de presença das mulheres, mas se Deus quiser e se a gente lutar muito, logo logo a gente vai mudar essa realidade.